Uma vez, garoto argentino, hincha de Boca, garoto argentino, ele viu seu pai tomando chimarrão, tranquilo, né, um mate, fazendo um assado. E o garotinho, esse argentino, ele vai pro seu pai e fala: papai, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. O pai se enche de orgulho e fala: lógico, mas por que, meu filho? Ele diz: porque eu quero ter um filho como eu. Hoje em dia, Baruch Hashem, temos Sefária, né? Quem quiser sempre ter uma Guemará, uma Mishnah, tudo, você pode abrir o Sefária. Vamos lá. Então, a Guemará, cadê? A Guemará fala o seguinte, a Guemará em Yerushalmi diz que uma vez o Rabi Ishmael, ele estava andando na rua e uma pessoa, ele viu ele passando e abençoou. A Marley, então, ele respondeu para essa pessoa que deu a bênção para ele, ele falou: na verdade, a Torá já respondeu isso para você. A sua resposta já está na Torá. Continuou o seu caminho, né? Pagaboacher, ele encontrou outra pessoa. Vikileloi, essa pessoa amaldiçoou a Marley, então ele respondeu para ele: Kvar miltach amira. A sua resposta também já está escrita na Torá. Acompanhando, o Rabi Ishmael estava um aluno. Amrulo Tamidav, o seu aluno, perguntou então para o mestre: Rabi, meu mestre, né? Por que você deu a mesma resposta para ambos? Um te abençoou, outro te amaldiçoou e você deu a mesma resposta? Ele falou: Ken, sim, está escrito, né? Orarecha arur, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Mevarachecha baruch, e aquele que te abençoará será abençoado. Ele trouxe aqui nessa história o versículo que o Yitzhak falou, quando ele abençoou Yaakov Avinu. Mas eu queria então depois comparar este versículo com o versículo que está aqui na nossa paraxá. Na nossa paraxá, ou seja, antes só para explicar, o que o Rabi Ishmael estava falando para as pessoas é: Deus, ele disse que aquele que abençoar uma pessoa do povo de Israel, descendente de Avraham, Isaac e Yaakov, será abençoado, e aquele que fizer o oposto será amaldiçoado, né? Interessante que o Pasuk, como que Avraham Avinu, ele recebe essa bênção de Deus. No terceiro versículo da nossa paraxá, Deus fala o seguinte: Vavarachá mevaracheka. Quem Vavarachá, eu vou abençoar, mevaracheka, aqueles que te abençoam. O mekalelchá é aqueles que te amaldiçoarem, aor será amaldiçoado. Aqui, como Deus ele fala para Avraham Avinu, tem alguns detalhes muito curiosos nessa frase. Vavarachá mevaracheka. Eu abençoarei aquele que te abençoa. O mekalelchá é aquele que te amaldiçoa, aor será amaldiçoado. Se a gente prestar atenção na ordem, como está escrito aqui, é uma ordem muito estranha, porque primeiro parece que você, vavarachá, Deus está abençoando o mevaracheka, aquele que te abençoa. Então ele primeiro está abençoando quem te abençoa. O mekalelchá, mas aquele que te amaldiçoa, ele invertou a ordem. Aquele que te amaldiçoa será amaldiçoado. Então vocês perceberam a diferença na ordem? Na bênção está escrito que eu vou abençoar aquele que te abençoa. E na maldição está inverso a ordem, né? Aquele que te amaldiçoa será amaldiçoado. Inverteu. E mais ainda, ele também mudou o termo de maldição. Na bênção está usado o mesmo termo, brachá, né? Aquele que deu uma brachá, né? Quer dizer, já vou dar brachá para aquele que te der uma brachá. É o teu avarachá mevaracheka, usa o termo brachá. E na maldição ele muda o termo mekalelchá aor. Aquele que te dá uma klalá,
Aor será amaldiçoado. Por que não usa Akalel, será, né, amaldiçoado com o termo Klalá, de maldição? Mazel Tov. Então, sobre isso tem várias explicações. O tempo é curto. Eu vou tentar resumir algumas ideias. Quando a gente fala de brachá, sempre é bom lembrar, está escrito só lembrar o Rab Levi Yitzhak de Bardichov, né? O Rebbe de Bardichov já também traz brachá, né? Lembrar ele é aquele que sempre vê o lado bom e positivo de todas as pessoas. E ele falou o seguinte, ele explicou esse passuk. Ele tem o Rab Levi Yitzhak Bardichov vai escrever um livro chamado Kedushat Levi, né? E nesse livro ele traz justo a Masechet Kedushin, na Gemara, que fala, está escrito, que Deus diz, na Gemara, né, que Machshavá Tová, um bom pensamento, a Kadosh Baruch Hu Metzaref Lemaseh. Deus ele considera uma ação. Como assim? Se uma pessoa ele tem intenção de fazer uma mitzvah, ele tem intenção de fazer um projeto bom e positivo, ele está pensando e matutando e querendo fazer alguma coisa boa, antes mesmo de acontecer o ato, Deus ele já considera que você já fez, um bom pensamento, Deus já considera como se você já tivesse feito. Deus já considera como se fosse o ato. Agora, um pensamento negativo, Deus não considera que se você só pensar uma coisa negativa, Deus não vai considerar que você já fez haverá, já fez uma transgressão. Não é assim que funciona. E por que assim? Explica o Rab Levi Yitzhak Bardichov. Porque no fundo, né, no íntimo, todos nós somos bons e queremos fazer coisas boas. Então, um bom pensamento, ele tende a ser levado na prática, a ocorrer. Então Deus ele já quer ajudar e o lado bom sempre tem que superar o lado negativo. Então, e além de tudo, essa é a natureza inata do ser humano, como Deus colocou, é que ele tem que superar também o lado positivo. Então, dessa forma, só de você pensar e ter a intenção, a verdadeira intenção de fazer uma coisa boa, Deus já considera como se já tivesse o feito. Nesse caso, então fala o Rab Levi Yitzhak Bardichov, Vavarachá, eu já vou abençoar. Deus ele já está abençoando Mevaracheka, aquele que te abençoa. Mesmo antes da pessoa te abençoar, Deus já está abençoando. Antes de você querer abençoar um outro Yehudi, um descendente de Avraham Yitzhak, aqui na verdade Deus está falando diretamente também para Avraham Avinu. Antes mesmo de alguém querer abençoar Avraham Avinu, só dele pensar nisso, Deus já vai abençoar ele. Vavarachá, eu vou abençoar Mevarechecha, aquele que quer te abençoar. O Mekal Elcha, mas o contrário, aquele que te amaldiçoa, Aor, será amaldiçoado. Ele tem que amaldiçoar na prática para ser amaldiçoado, pois um pensamento negativo, Deus não considera uma ação, ele espera, ele dá a chance da pessoa se arrepender, e somente se ele fizer, realmente ele amaldiçoar na prática, Avraham Avinu, aí sim ele será amaldiçoado. O Gaon de Vilna, ele fala sobre esse trecho uma coisa muito interessante. Isso é algo que a gente mencionou, inclusive no ano passado, mas vale a pena repetir. Ele fala, o Gaon de Vilna, ele fala que quando uma pessoa só consegue desejar para alguém algo que ele tem uma relação com aquilo, né? Então, ele fala, por exemplo, uma pessoa que sofreu muito na vida, que ele entende de sofrimento, que ele passou por grandes perrengues, ele consegue amaldiçoar com muito mais vontade, ele sabe o que é sofrer, né? Ele sabe o que é coisa ruim, ele consegue desejar tudo do pior para a pessoa. A verdade, a pessoa, ele sempre se relaciona com aquilo que ele mesmo vive e conhece, né? De certa forma, a gente fala também que quando tem uma desgraça pública, quando você está em maus lençóis e você vê que outra pessoa está em maus lençóis, de certa forma é um consolo, né? Assim fala, Tzarat Rabim, já é um meio consolo. Você vê, a crise financeira, não sou só eu que perdi dinheiro na bolsa, todo mundo perdeu. Você já se sente um pouco mais consolado. Você tem uma coisa, você está projetando isso para os outros.
A mesma coisa, o ser humano também, ele projeta também o lado positivo. Quando a pessoa se dá bem, ele quer ver todo mundo alegre. Ele tá alegre, ele quer todo mundo alegre. Então o cara entra no bar e fala, hoje eu pago a rodada para todo mundo. Ele só ganha o dinheiro. Por que ele vai pagar a rodada para geral? Porque ele precisa ver todo mundo alegre com a sua alegria. As pessoas têm ele quer projetar a coisa dele nos outros. Isso é natural. Então, explica o Gaon de Vilna, ele fala o seguinte: quando uma pessoa vai querer te desejar algo positivo, algo bom, eu vou pegar alguém que já é abençoado, que ele vai saber o que é bênção, o que é coisa boa, ele vai te dar uma bênção por completo, de boca cheia. Então ele fala, primeiro, eu vou abençoar, aquela pessoa que vai te abençoar. Eu vou abençoar ele antes. Uma pessoa que abençoa Avraham Avinu, ele já vai ter tudo de bom e do melhor, vai saber o que é bênção de verdade, para saber te abençoar de boca cheia, né? E aquele que te amaldiçoa, né? Ele será amaldiçoado, mas só depois que ele te amaldiçoa. Ele não sabe ainda direito o que é maldição, né? Eu dou um exemplo, falei dos argentinos, mas quem conhece, tenho muitos amigos argentinos, eles têm, né? Eles já estão em crise financeira, já estão em crise financeira há algumas décadas. Quem passou numa estiva com os argentinos e tudo, você vê que eles têm uns termos para xingar, são muito criativos, coisa que você não consegue nem, né? Nem imaginar. Você fala, da onde é um vocabulário assim muito rico, né? Em todo tipo de xingamento. Então, você vê que é isso que o Gaon de Vilna está falando, que uma pessoa que passou por, né, poucas e boas, ele acaba, na verdade, entendendo bastante de tragédia, infelizmente. Mas, então, explica aqui o pai do Rebbe. A gente falou do Levi Yitzchok de Barditchev, o pai do Rebbe, ele traz isso, também Rebbe Levi Yitzchok. Ele tem o livro Likutei Levi Yitzchok, né, que foi escrito inclusive com a ajuda da esposa dele, quando ele estava em exílio, e a esposa dele pegava das plantas e produzia, através de plantas e flores, conseguia produzir tinta para ele escrever nos manuscritos dele no canto, nas bordas dos poucos livros que ele tinha de Kabbalah, ele escrevia pequenas anotações. Depois alguém conseguiu contrabandear esse livro, estava preso lá na Rússia, conseguiu contrabandear para o Rebbe, e o Rebbe imprimiu esse livro com as anotações do pai dele, Likutei Levi Yitzchok. E lá ele traz essas passagens, a explicação do Rabbi Levi Yitzchok de Barditchev, ele acrescenta na linha do que o Gaon de Vilna também falou, que a gente trouxe aqui, e ele fala sobre esse trecho, o Mekalelcha Aor, que é aquele que te amaldiçoar, Aor, ele muda o termo, né? Ele muda o termo para Aor, em vez de falar, a Kalel será amaldiçoado, alguma coisa no sentido de Klalá, mas ele muda para Aor. Então ele fala que Aor justamente vem da linguagem, é maldição, mas tem dentro da palavra Aor, tem a mesma raiz, lembra a gente da palavra luz. Or, luz, que é com Vav, mas lembra a gente da palavra luz. Ou seja, ele fala o seguinte, uma pessoa que está amaldiçoando Avraham Avinu, né? Ele, na verdade, ele está confuso. Como alguém pode estar amaldiçoando Avraham Avinu? Ele está precisando, na verdade, de certa forma ele será amaldiçoado, eu estou falando, mas o que ele precisa mesmo é de luz. Ele precisa ser iluminado para ele perceber que se ele está amaldiçoando Avraham Avinu, o problema não está com Avraham Avinu, obviamente, o problema está com ele. Então ele precisa, na verdade, essa maldição de certa forma, é um wake-up call, como a gente fala, né? É um alerta de Deus que ele precisa de luz, ele precisa ser iluminado para ele rever o seu comportamento. Justo quando o interessante que no passuca anterior fala que termina falando Veiye Brachá, e será uma Brachá, né? O Rashi traz sobre isso que Abrachot netunot beadcha, ad achshav hayo beadi, que as brachot são dadas na sua mão. Até agora, as brachot estavam na mão de Deus. Deus só que abençoava. E agora, Deus está dando o poder da brachá na mão de Avraham Avinu e seus descendentes. Então,
com tudo isso em mente, com aquilo que a gente falou agora, né? Do poder, Deus está dando o poder da Brachá para Avram Avinu, seus filhos, seus descendentes. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja para o próximo, com aquilo que a gente fala do outro. E, mais ainda, como a gente falou, pensar uma coisa boa, desejar uma coisa boa para o outro, faz inclusive você receber a Brachá ainda antes, porque Deus quer que você abençoe o próximo com boca cheia, né? Então, é interessante, só para a gente tem mais um minuto aqui, contrastar com a gente falou, a Brachá do Yitzhak, a ordem tá diferente da Brachá que Avram Avinu deu, né? E por quê? E porque justo naquela história, o Rabi Ishmael, que a gente começou, o Rabi Ishmael, ele fez referência à Brachá de Yitzhak, que ele deu para Yaakov, e não à Brachá de Avram Avinu, aquela pessoa que abençoou e depois a outra pessoa que amaldiçoou ele. Então, porque Avram Avinu, ele é Chesed, ele representa na Kabbalah a bondade, né? Então ele está justo vendo esse lado da bênção vir primeiro, né? E Deus ele relaciona com Avram Avinu da forma que ele se relaciona com Deus e com o mundo. Então ele está trazendo primeiro a bênção antes mesmo da pessoa abençoar. Já o Yitzhak, que ele é o átomo, ele é mais Gevurah, severidade, ele inverte, ele fala que a bênção vai vir depois da pessoa abençoar. Né? Ele não fala que você vai ser abençoado, né? Será abençoado quem te abençoa. Ele fala quem te abençoa será abençoado. Ele inverte isso. Porque a Gevurah, a severidade, é mais você fez, você recebe. Então, como uma pessoa já tinha abençoado o Rabi Ishmael e o outro já havia amaldiçoado o Rabi Ishmael, o ato já havia acontecido, então ele fez referência a Brachá de Yitzhak, que é pós-ato, né? Uma vez que já aconteceu, então ele fez referência a isso. Mas, então, somente a gente perceber como que, inclusive, o Alter Rebbe traz sobre a gente já falou aqui várias vezes, como o Tzedek Massada que explicou isso para o Alter Rebbe no leito da sua morte, que ele falou que Deus ele se relaciona com a pessoa da forma que ele se relaciona com Deus e com o mundo. Então a gente desejando o bem para os outros, dando brachá e tudo, né? Antes mesmo, e só que tendo essa intenção de abençoar e querer dar brachá, antes mesmo da que a gente possa inclusive proferir palavras bonitas para o nosso próximo, Deus já vai querer também nos abençoar. Aí o mesmo de hoje, e o meu comprido, vamos lá. Mitzvah Lashon Tzavsa... é bem comprido. Talvez eu já vou ler direto em português que o tempo vai estourar. A mitzvah vem da linguagem Tzavsa Vechibur, conexão. E aquele que faz uma mitzvah, ele se conecta em Matzmos HaKadosh Baruch Hu, com a essência de Deus. Que ele é a Metzaveh, ele é aquele que ordena esse mandamento. Vezeu, isso que significa Schar Mitzvah Mitzvah. Que a recompensa pela mitzvah é a própria mitzvah. Ou seja, qual que é a recompensa? Mitzvah, como a gente falou, é uma ordem, mas na verdade é uma conexão com Deus, o infinito. A recompensa é essa conexão com Hashem. Essa é a própria recompensa. A gente pode entender isso com um exemplo. Uma pessoa simples, ele pode estar totalmente, não tem nem relacionamento, ele está anulado diante da grandeza de um grande sábio. Pode sentir que ele e o sábio ele não tem nem lugar perante o sábio. Às vezes, diante do sábio, esse homem simples ele também não é digno de nota. Um não tem relação com o outro. Não quer dizer que ele está querendo fazer pouco caso do outro. Isso seria um comportamento, um sentimento ruim. O que significa que a gente está falando é que esse sábio, diante do homem simples, ele acha que o homem simples não tem ligação, tem relacionamento com ele. Então, mas quando o sábio ele pede alguma coisa para o homem simples, através desse pedido, dessa ordem, de repente agora o homem simples fica importante e ele começa a existir perante o homem sábio.
E também o próprio homem simples sente importante que ele pode fazer algo pelo sábio. ולבד זאת, הרי ציווי זה מאחד החכם הרם ונעלה עם האיש הפשוט ביותר ונשאר מובן. Então, isso cria um relacionamento e isso na verdade une os dois, né? Ambos no mesmo objetivo, e tanto o homem simples quanto o sábio. Isso é um exemplo, obviamente a diferença é muito mais o muvan gam ken asher beyachas anal, quer dizer, esse exemplo, en evdel klal bema yatzivui im davar gadol venale o katan pashut. Obviamente, nosso relacionamento com Deus seria muito mais distante do que uma pessoa simples um sábio, mas isso tudo é para exemplificar como a gente se conecta com Deus através das suas ordens, seus pedidos, seus mandamentos. E obviamente, se tratando disso, a gente começa a criar um relacionamento com Deus. Deus pede para a gente alguma coisa, a gente faz, a gente fica importante, a gente cria um relacionamento, fica um só, com o mesmo propósito, e não faz inclusive a diferença qual é o objetivo, qual é a missão, qual é o mandamento, se é uma coisa grande ou pequena, qualquer coisa que Deus pede da gente, já cria esse relacionamento.